Para já vamos falar da demência de Alzheimer. Estima-se que mais de 7 milhões de pessoas em toda a Europa sofram de algum tipo de demência. Devido ao envelhecimento da população, os especialistas estimam que em 2050 o número de doentes possa quadruplicar, anunciando-se como a epidemia do século XXI. É o tema para a conversa com o Dr. Mota Pereira, psiquiatra e investigador da Universidade do Minho. Muito boa tarde, Sr. Doutor. Muito bem-vindo ao consultório do Ponto Canal. Sr. Doutor, segundo as estatísticas, mais de 75% das pessoas que vivem com demência de Alzheimer no mundo não foram diagnosticadas. Tendo em conta esta falta de diagnóstico, eu pergunto-lhe se nós conhecemos os números reais da taxa de prevalência da demência de Alzheimer. A demência de Alzheimer é a demência mais comum. Em Portugal, para ter uma ideia, o número aponta para cerca de 90 mil doentes com Alzheimer. Haverá no total cerca de 150 mil, portanto 60 mil serão para as outras demências, que é um número também assustador e um número para termos em atenção. Mas normalmente a doença de Alzheimer é aquela mais falada, mais referida, e ainda bem que assim é, ainda bem que se fala, para vermos se esse 75% que referiu decresce drasticamente e se as pessoas são diagnosticadas e tratadas o mais rapidamente possível. E este alerta e esta chamada de atenção à população é muito importante para todos nós estarmos atentos a nós próprios e a quem está à nossa volta, claro, para encaminhar rapidamente os nossos e as pessoas nossas conhecidas à ajuda psiquiátrica e neurológica atempada. Por isso é necessário estar atento aos primeiros sinais. Como é que surgem esses sinais, Sr. Doutor? Às vezes não é fácil, sabe? E às vezes há muitos doentes de Alzheimer ou inícios de doença de Alzheimer que cursa com uma depressão, com uma irritabilidade, com umas alterações da personalidade, em que se tenta, não se pensa logo em doenças da memória, mas começa-se a atribuir, é do stress, é de estar mais cansado, é da idade, está mais idoso, e portanto desvaloriza-se, mas muitas vezes uma depressão, uma irritabilidade, uma alteração da personalidade, os esquecimentos que vão sendo cada vez mais frequentes. É claro que todos nós nos esquecemos onde colocamos a chave do carro, onde deixamos determinado livro, pronto, esse tipo de coisas. Mas agora, quando isto começa a ser muito frequente e as pessoas que estão à nossa volta reparam que esquecemos muitas vezes, que perguntamos muitas vezes a mesma coisa, portanto, se há uma manutenção do tempo destas falhas, isto pode ser o primeiro sinal e as famílias têm que estar atentas a isto e não desprezar, nem atribuir outras causas, nem estar à espera de outras justificações para isso e, pronto, estar atento e tentar procurar ajuda. O doutor disse-nos que é uma doença também associada à idade, ao envelhecimento da população. Existe uma idade em que é mais frequente surgir a patologia? O principal fator de risco para a doença de Alzheimer é a idade. Posso lhe dizer que aos 70 anos 7% terão demência de Alzheimer, aos 85 provavelmente 25 a 30% terão doença de Alzheimer e a partir dos 90 anos provavelmente metade terão demência de Alzheimer. Mas pode surgir em idades precoces, mais cedo? Pode. O próprio Alzheimer, o primeiro doente que diagnosticou, tinha 50 e poucos anos, pode surgir mais cedo, infelizmente pode surgir mais cedo. Agora, a idade mais normal, digamos assim, de acontecer, a partir dos 65, 60, 65 anos, mas pode acontecer mais cedo, de facto. Para além da idade, que outros fatores de risco elevam a possibilidade de se vir a sofrer da doença? A idade é o fator preponderante. Agora, sabemos que se o diagnóstico for atrasado muito tempo, as complicações serão mais graves. Sabemos que um doente com Alzheimer, digamos assim, em que existe uma destruição dos neurónios cerebrais, em que os não comunicam adequadamente entre si, existe uma acumulação de umas proteínas anormais, a proteína beta-amiloide e a proteína tau, que ora dentro do neurónio, ora fora do neurónio,
provocando uns agregados, fazem com que o neurónio se destrua, fazem com que os neurónios deixem de comunicar entre si e provoca as temidas placas senis. E é quando o cérebro está cheio destas placas senis, destes emaranhados neuronais, em que as restantes células nervosas que estão ativas já não conseguem compensar as falhas dos outros, é que começam a surgir os principais sinais. É claro que estas placas senis fazem com que, por exemplo, a vascularização seja alterada e em que existam riscos acrescidos de haver eventos isquémicos e, portanto, estarmos também atentos a situações que possam provocar aumento dos AVCs, aumentos dos riscos cardiovasculares, nomeadamente ter a tensão arterial controlada, ter os diabetes controlados, ter um estilo de vida saudável. Tudo isso... Evitar a obesidade, que também pode ser um fator de risco, É um fator de risco porque é a obesidade que, na maioria dos casos, vai dar a diabetes, vai dar a hipertensão e vai dar a dislipidemia. E temos que dizer isso porque é a diabetes é a obesidade que é o principal fator de risco para essas doenças. Sr. Doutor, e como é que se faz o diagnóstico da demência de Alzheimer? Pelo que sei, não existe um único teste que seja capaz de diagnosticar definitivamente esta patologia. Tem que ser um processo de exclusão de outras causas. É assim? É assim, não existe um teste específico da doença de Alzheimer. O que existem é uma boa história clínica, como é que os sinais ou os sintomas apareceram, como é que estão a evoluir e, juntamente com a família, juntamente com a exclusão das outras doenças através de análises adequadas, exames de imagem adequados, portanto, excluindo potenciais causas da demência e se a história clínica fizer sentido, aí sim estaremos perante uma demência e que a grande probabilidade é que seja a demência de Alzheimer pela sua prevalência. Poderá haver um fator hereditário na demência de Alzheimer? É terrível falar-se nisso. Não quer dizer que... Portanto, o que se sabe é que quando aparecem em idades mais jovens haverá uma certa tendência para que os familiares tenham a predisposição para isso. Mas nem sempre isso acontece. Portanto, um doente com Alzheimer em idade jovem não significa que os filhos irão ter essa doença de Alzheimer. Temos de ter calma e, portanto, os familiares que estão nesta situação têm que ter calma porque não é linear. Portanto, poderá haver um risco acrescido, mas vamos lá ver, esse risco acaba por ser diminuto e pronto, é um risco superior à digamos, a doença de Alzheimer espontânea que pode surgir em qualquer um de nós. Existe esse risco acrescido de facto, mas não é linear. Sim. Sr. Doutor, como disse, o diagnóstico precoce possibilita a intervenção farmacológica e também a preservação de algumas das capacidades, portanto, evita a progressão desta doença. De que forma é que se ataca inicialmente esta demência de Alzheimer quando temos a possibilidade de fazer um diagnóstico precoce? Deixe-me dizer-lhe que eu tive a oportunidade há 15 dias de estar no Congresso Europeu de Psiquiatria, fomos lá levar dados de investigações em que estamos envolvidos e tive a oportunidade de falar com um colega que está a fazer uma investigação muito interessante, que está a comparar essas placas senis ou essas proteínas anómalas beta-amiloide e tal, com também algum aparecimento na retina e faz parte dessa equipa de investigação e ele acha que se conseguirmos, portanto, se houver uma correlação entre o depósito dessas proteínas na retina com o depósito cerebral, eles acham que poderemos antecipar o diagnóstico em cerca de 10 anos, o que é muito curioso. Ou seja, isso seria uma vantagem para nós. Agora, também, se for diagnosticada a tempo, sabemos que a medicação que temos atualmente poderá atrasar a progressão da doença em meses ou anos. Sim. E felizmente que desde os anos 90 existem terapêuticas que nos dão alguma confiança de que aquele diagnóstico não tem que ser assim tão grave, pelo menos numa fase inicial. Portanto, se o doente for diagnosticado atempadamente, poderemos atrasar a doença 2 anos, pelo menos. E, ao longo de toda a evolução da doença de Alzheimer, com tratamentos adequados, com uma correta avaliação, com um correto acompanhamento, poderemos evitar, por exemplo, as depressões que são muito comuns na doença de Alzheimer.
Poderemos evitar que existam aquelas alterações graves de comportamento, com agressividade, aquelas psicoses relacionados com delírios de ciúme, de roubo. Se tivermos isso tudo bem controlado, poderemos dar muita qualidade de vida aos cuidadores, porque os cuidadores são muito importantes nesta doença e mais de metade dos doentes com Alzheimer estão a cargo dos cuidadores em Portugal. E se nós diagnosticarmos bem, vamos atrasar a doença e, ao mesmo tempo, se os acompanharmos, vamos evitar todos esses fenómenos que estão à volta da doença de Alzheimer e dar alguma qualidade de vida às famílias. Pormos os doentes a dormir de noite como deve ser, estar calmos durante o dia, não serem agressivos e o cuidador, se conseguir descansar uma noite, se conseguir estar tranquilo durante o dia, vamos evitar também a depressão nos cuidadores, que pelo menos 30% irão ter essa depressão, portanto, os cuidadores dos doentes com Alzheimer, e estarmos atentos também a eles, perguntar-lhes como é que se sentem, perguntar-lhes como é que estão a lidar com a doença, perguntar-lhes que dificuldades estão a ter, indicar-lhes associações que possam ajudá-los a procurar estratégias de institucionalização, de apoio domiciliário, de outro tipo de alternativas para salvaguardar a saúde mental dos cuidadores, que é importantíssimo. Claro que sim, muito importante, sem dúvida. Sr. Doutor, para terminarmos a nossa conversa, pergunto-lhe se existirão, a curto prazo, novidades no tratamento da demência de Alzheimer, porque são muitos os estudos, as investigações que estão em curso. Poderemos vir a ter novos fármacos no futuro? Eu penso que sim, Existe uma investigação curiosíssima de investigadores que estão a tentar fazer uma vacina em que o sistema imunológico irá produzir um anticorpo contra essas malditas proteínas. Ou seja, quando elas se começam a formar no cérebro, o nosso sistema imunológico iria atacar essas proteínas e não iria deixar que elas se emaranhassem e que destruíssem os neurónios. E, portanto, isso poderá ser interessante. Agora, também deixe-me dizer-lhe que falei também com um colega investigador lá, em que ele achou curioso o nosso estudo do exercício na depressão crónica e em que os fármacos já pouco atuavam. Ele confessou-me que está a desenvolver um estudo com cobaias animais e em que ele diz que as cobaias que fazem mais exercício físico desenvolvem menos demência, ou seja, são um género de ratinhos em que os investigadores lhes provocam a própria demência e aqueles que habitualmente caminham mais têm menos manifestações da doença. Portanto, o exercício físico, mais uma vez, como arma terapêutica na doença de Alzheimer. É muito importante. Dr. Mota Pereira, agradeço a sua presença neste consultório e os seus esclarecimentos sobre a demência de Alzheimer, que afeta um número muito elevado de portugueses. Foi um prazer enorme tê-lo aqui connosco. Muito obrigada pela sua vinda.